diz assim, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? Obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amém, amém. Vamos orar, meus irmãos? Vamos pedir a graça do Senhor nosso Deus para este momento de meditação em sua palavra. Curvemos as nossas cabeças e oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, eis aqui o teu povo, Senhor, reunido com a tua palavra aberta. E queremos, ó Deus, te pedir que igualmente o nosso coração esteja aberto para receber a instrução da tua palavra. Que em nome de Jesus, ó Deus, possamos sair desta noite aqui com ela, ó Deus, bem clara na nossa mente e encontrada em nosso coração. E que em nome de Jesus, ó Deus, edificados pelo Senhor, possamos ser consolados e exortados por ela. É assim que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, uma das heresias, um dos erros doutrinários mais perigosos da nossa época, e por que não dizer um dos mais sutis, é a teologia da prosperidade. Da minha casa para cá, eu e a minha família, geralmente nós passamos por muitas igrejas, e muitas dessas igrejas, irmãos, não são igrejas verdadeiras, são igrejas onde se prega um evangelho falso. E algumas dessas é pregado o evangelho da prosperidade. O que é que esse evangelho diz? Esse evangelho, esse falso ensinamento, essa teologia equivocada, ela ensina que, em outras palavras, Deus ele existe para servir as pessoas. E ela ensina mais que, embora não deixe isso expressamente declarado, eles encaram de alguma maneira a fé como um meio pelo qual você pode obter saúde, você pode obter riquezas,
e uma vida sem sofrimento, desde que você sirva a Deus. Então, de alguma maneira, a teologia da prosperidade, ela diz que Deus está obrigado a lhe abençoar se você, de alguma maneira, servir ao Senhor. Deus, ele é obrigado a derramar bênçãos materiais sobre sua vida. E se você for ver, eu não a recomendo, mas se você for pesquisar e se você for ouvir, se você for ler os ensinamentos desse tipo de teologia, desse tipo de doutrina, você verá que muitos deles utilizam exemplos de patriarcas do Antigo Testamento para embasar esse ensinamento, supostamente embasar. E eu acredito, meus irmãos, que o livro de Jó, ele é muito importante para nós nesse sentido. Porque de acordo com esse texto, irmãos, nós vamos encontrar aqui a razão pela qual nós devemos servir ao Senhor. Por que que nós servimos ao Senhor? Por que que nós estamos hoje à noite aqui nessa igreja, adorando a Deus? Por que que você, quem sabe, veio há pouco tempo atrás e depositou alguma oferta, algum dízimo aqui nesse gasofilácio? Será se é por interesse? Será se é por tradição? Será se é por, de alguma maneira, constrangimento? Você deve ler o livro de Jó dentro dessa perspectiva. O texto que nós lemos, o centro dele é esse aí, o versículo de número 9. Veja só, versículo 9 e versículo 10 e versículo 11. Diz aqui o texto: respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e tudo quanto ele tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Aqui Satanás está dizendo para Deus, está alegando ao Senhor que alguém só o serve por interesses materiais. Será se isso é verdade mesmo, irmãos? Será se Satanás tem razão? Eu gostaria de, nessa noite, expor esse texto da palavra de Deus para tentar explicar isso para os irmãos. A fim de que o objetivo pelo qual nós nos reunimos dominicalmente aqui e servimos ao Senhor durante a semana fique muito claro. Por que é que nós servimos a Deus? O que é que nós buscamos no nosso relacionamento com o Senhor? É isso que esse texto vai nos ensinar. E que Deus nos ajude dentro desse propósito. Amém? Amém. Esse texto ele está dividido em duas partes. A primeira parte vai do versículo 1 até o versículo 5. Essa primeira parte, ela trata a respeito da piedade de Jó. O cenário dela é o cenário terreno. As coisas acontecem aqui na terra. Ao passo que a segunda parte do texto vai do versículo 6 até o versículo 12. Essa segunda parte trata da malícia de Satanás, do cinismo de Satanás. E o cenário é um cenário celestial. Então, eu gostaria, irmãos, de mostrar para os irmãos essa primeira parte, tratando a respeito da prosperidade de Jó, da piedade de Jó, que serve como base para a segunda parte, que é a parte do cinismo de Satanás e das acusações de Satanás, que Satanás faz contra Jó e, por que não dizer, contra o próprio Senhor. Que Deus nos ajude, então, agora na exposição da sua palavra. Volte os olhos para o versículo 1. Nós vamos iniciar a exposição dessa primeira parte da palavra de Deus, que trata sobre a piedade de Jó, a prosperidade de Jó também. O versículo 1, ele inicia nos apresentando o personagem principal deste livro, o patriarca Jó. Ele nos dá aqui 3 características de Jó. A primeira característica é de natureza gentílica, ou seja, de característica geográfica, de onde Jó procede. De onde Jó procede, irmãos? Veja só o versículo 1, leia comigo. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó.
Muito bem, o texto aqui da palavra de Deus está nos revelando, está nos informando que o personagem principal desse livro era alguém de uma terra chamada Uz. Nós não sabemos necessariamente onde era esse lugar. Os arqueólogos eles têm grandes dúvidas, mas o lugar exato se perdeu. Alguns arqueólogos dizem que essa terra ficava no norte da Arábia, outros dizem que ficava no atual território da Síria, mas o fato é que nós não sabemos. O que nós sabemos é que a cidade de Uz, ela não ficava no território que o Senhor Deus havia prometido a Abraão e que o povo de Israel havia conquistado. Razão pela qual nós chegamos à conclusão, por isso e por outras razões, de que Jó, ele viveu numa época anterior à conquista da terra prometida. Na verdade, muito provavelmente, ele viveu séculos e séculos antes. Você vai ver, por exemplo, aqui, Jó, ele sacrificando ao Senhor. E isso, de alguma maneira, era proibido no período em que o povo de Israel ingressou na terra prometida. Antes não, mas depois sim. Então, nós chegamos à conclusão de que séculos antes do povo de Israel ingressar na terra prometida e conquistar a terra prometida, foi que Jó, ele viveu. Mas eu queria chamar a sua atenção para um fato muito importante. A cidade de Uz era uma cidade pagã, era uma cidade idólatra, era uma cidade onde havia muitos ídolos, era onde havia uma grande degradação moral. Mas o texto da palavra de Deus diz que no meio daquelas trevas todas, havia uma luz. Essa luz se chamava Jó. E a segunda característica de Jó aponta nesse sentido. Veja aí na sequência do versículo 1, você vai encontrar a segunda característica de Jó. Mesmo ele vivendo em uma cidade degradante moralmente e espiritualmente, diz aí o versículo de número 1, que ele era um homem íntegro e reto. Essa é a segunda característica de Jó, uma característica moral. A primeira característica é gentílica. A segunda característica é moral. Diz aqui o texto que ele era um homem íntegro e reto. Ele não era o produto do meio. Não é como certo filósofo dizia. Na verdade, ele era diferente do meio. O texto diz aqui que ele era, do ponto de vista moral, alguém íntegro e reto. O que é integridade, irmãos? O que é retidão? A integridade é uma qualidade interna, enquanto que a retidão é uma qualidade externa. O que o texto está querendo dizer aqui? O texto está querendo dizer aqui, irmãos, que aquilo que Jó era por fora, ele era por dentro também. Ninguém podia apontar o dedo para Jó e dizendo assim, veja como ele é um hipócrita, veja como ele vive de forma dupla, veja só, ninguém podia acusar em nada a vida dele. Isso é muito importante, irmão, sabe por quê? Porque nós vivemos uma época onde muitas personalidades por aí, elas têm de alguma maneira ostentado uma santidade que não possuem. Existem muitos líderes por aí que pregam santidade, integridade, mas vivem uma vida privada vergonhosa. São anjos em público, mas demônios no privado. Pregam uma coisa e acabam vivendo outra. São atores no púlpito. E é uma incoerência absurda, irmãos. Forma absurda. Então, diz aqui o texto da palavra de Deus que Jó não era dessa maneira. Ele era um homem íntegro e reto. A terceira característica é uma característica espiritual. Veja o final do versículo 1. Leia comigo. Jó, ele era alguém temente a Deus e que se desviava do mal. Diz aqui o texto que Jó, ele não era apenas um homem crente. Ele era um homem piedoso. Diz aqui o texto que ele temia a Deus, mesmo vivendo no meio de uma geração má, mesmo vivendo numa geração incrédula. Diz aqui o texto que ele era um homem
temente a Deus. E esse era o segredo para a integridade e para a retidão de Jó. Qual era o segredo para ele viver em integridade e retidão? Ele temia a Deus. Porque quando você teme a Deus, você não vive na prática do pecado, você vive uma vida santa. O temor a Deus é o grande freio para você pecar. Quando os olhos das pessoas não estão sobre você, quando você está no escuro do seu quarto, a única coisa que pode evitar com que você peque é o temor a Deus. E é por isso que o texto diz aqui que Jó, ele se desviava do mal, ele fugia do pecado. E se você teme a Deus, você também vai fugir do pecado. Você vai evitar o pecado, você vai se desviar do mal. Então, que fique bem claro. O que é que o versículo 1 aqui está nos ensinando? Que Jó, ele era um homem de Deus. E o versículo 2 vai dizer que esse mesmo Deus deu uma linda família para Jó. Veja só, versículo 2. Leia comigo. Verso 2. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. O que é que o texto aqui está dizendo, irmãos? O texto está dizendo que Jó, ele tinha uma família numerosas. No mundo oriental, irmãos, as pessoas olhavam para a família numerosa e eles olhavam para isso como um sinal da bênção de Deus. O que é uma família abençoada para o oriental? Uma família grande. E, meus irmãos, cá para nós, irmãos, é isso que a palavra de Deus nos ensina, né? Uma família numerosa, um casal com muitos filhos, isso é um sinal da bênção de Deus. Eu sei que eu estou falando aqui uma coisa estranha para a nossa sociedade, porque a sociedade ocidental, ela tem uma visão muito econômica da coisa, muito financeira. E aí ela olha para o filho, e olha para o filho em que sentido? E vê no filho algo como alvo de gasto, não é? De despesa. Mas a palavra de Deus, irmãos, não vê nesse sentido. A palavra de Deus, ele olha para o filho como se fosse flechas na mão do guerreiro, como herança do Senhor, como galardão da parte de Deus. Irmãos, eu acho que isso é verdade nos dias de hoje. Será se a verdade de Deus mudou? Eu converso com os casais jovens aqui da igreja e eu incentivo eles a terem filhos. E aí eles dizem assim, não, pastor, a gente pensa em 2 filhos. Aí eu digo, por que não mais? Pastor, porque você sabe, é caro, né? É escola, é plano de saúde. Olha, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia não muda. A palavra de Deus diz que filhos são bênção do Senhor. Eu nunca conheci pais que tenham tido muitos filhos e se arrependeram. Mas eu conheci muitos pais que tiveram poucos filhos e se arrependeram. Então, eu dou aqui uma mensagem muito especial para os casais jovens da igreja. Vamos ter filhos. Vamos ter filho, viu? E é uma bênção, não é? Isso é uma grande bênção. E aqui o texto diz que esse homem Jó, ele era um homem muito abençoado. E o texto deixa transparecer isso através dos números que o texto emprega. Vocês sabem, irmãos, que o número 7 e o número 10 são números que são muito utilizados na Bíblia. O número 7 é o número da perfeição. Foi por isso que Deus, ele criou o mundo em quantos dias? Em 7 dias. E o número 10 é o número da plenitude. É por isso que em Gênesis, no capítulo 1, você vai encontrar 10 ordens criacionais de Deus. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. E aí Deus vai dando as ordens e as coisas vão acontecendo. Por quê? Porque no pensamento judaico e no pensamento bíblico, o número 7 e o número 10 são números importantíssimos. E aqui Deus está dando uma demonstração para mim e para você que a família de Jó era uma família muito abençoada. Tinha 7 filhos homens e mais 3 mulheres, 10 filhos. E isso era uma demonstração muito clara que aquela família estava debaixo do favor e da bênção de Deus. Então Jó, de acordo com o versículo 2, ele tinha uma grande família. Mas não apenas ele tinha uma grande família, ele tinha um grande patrimônio também. É isso que vai dizer o versículo 3.
Leia comigo, irmãos, o versículo 3. Ele possuía quantas ovelhas? Irmãos, dava para fazer um churrasco, não dava, irmãos? A gente se reunia no aniversário da guerra com 7.000 ovelhas, dava para fazer um churrasquinho bom, não dava? Pois é, ele tinha muitas ovelhas, 7.000 ovelhas. E o que é que o texto diz mais que ele tinha, irmãos? Olha, vamos dizer que esses camelos hoje em dia seriam essas picapes tracionadas, seria a Hilux hoje em dia. Ele tinha 3.000 Hilux, se fosse no dia de hoje. O camelo era caríssimo. Vamos lá, ele tinha mais quantas juntas de bois, irmãos? 500 juntas de bois, irmãos, e essas juntas de boi, vamos dizer que seria hoje um trator, né? Ele tinha 500 tratores. E quantas jumentas, irmãos? Jumentas seriam as motos de hoje em dia. Ainda tinha 500 motos. Ele era um homem muito rico, irmãos. E diz aí o texto, mas o que, irmãos? Era também... Irmãos, o que é que o texto está querendo dizer aqui? O texto está querendo dizer que do ponto de vista material, do ponto de vista patrimonial, Jó era um homem resolvido. Ele era extremamente rico. Tanto é que a continuidade do versículo 3 vai dar uma informação importante. Leia o versículo 3. De maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Isso aqui é uma informação notável, porque o Oriente ele é muito amplo, tem um espaço de terra enorme. E naquela época que Jó vivia, o Oriente já era muito habitado, havia muita gente. Mas dentre todos os concorrentes de Jó, todos os homens ricos daquela época, ninguém era igual a Jó. Jó ele era um homem riquíssimo, ele superava a eles em tudo. E aqui tem uma coisa importante que eu e você precisamos entender, que às vezes é difícil, mas precisa entender. É possível ser rico e ser crente. Eu sei, irmãos, que para nós isso é muito difícil compreender, porque o rico muitas vezes ele idolatra o dinheiro, né? Existem muitos ricos que se apegam e amam demais o dinheiro, mas aqui nós encontramos um homem que é rico e é temente a Deus. Então é possível que, mesmo você possuindo muito recurso, você não se contamine com os pecados relacionados à ganância, não é? E eu sei que existem muitas pessoas que ficam ricas e caem na armadilha do pecado relacionado ao dinheiro. Mas Jó não fez assim. Por exemplo, uma armadilha que é muito comum em famílias que têm recursos. Sabe o que é, meus irmãos? Desunião. Vocês já perceberam? Família que tem muito dinheiro, geralmente, irmãos, é briga, é confusão, é interesse, não é? Mas você vai olhar para a família de Jó, não tinha briga, não tinha confusão, não. Olha só o versículo 4. Olha só o versículo 4. Como a família dele era uma família rica, mas era uma comunhão muito grande. Leia comigo, versículo 4. Leia. Seus filhos, aqui, só uma informação. Seus filhos aqui, filhos homens, já adultos, provavelmente casados e independentes. Os 7 filhos homens. Leia. Eles iam às casas uns dos outros e eles faziam o quê? Banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Ou seja, irmãos, em vez desses irmãos se engalfinharem, em vez desses irmãos brigarem e viverem em contenda, diz aqui o texto da palavra de Deus que eles aprenderam a viver unidos e aprenderam a celebrar juntos. O texto diz que eles faziam essas celebrações, cada um por sua vez. Eu não sei quantos de vocês aqui têm a versão revista e corrigida, mas lá na versão revista e corrigida, vem traduzindo assim, essa expressão. Cada um em seu dia, como que para designar o dia do nascimento. Então, no dia em que algum dos filhos de Jó fazia aniversário, o que é que eles faziam? Eles preparavam um aniversário. E eles convidavam uns aos outros, e eles não esqueciam das suas irmãs. Eles não tinham essa questão de briga entre irmãos e irmãs. Eles eram
unidos. Havia um banquete entre os irmãos. Eles não se esqueciam das suas irmãs. E eu, irmãos, eu acho que Jó ficava muito feliz. Porque sabe qual é a coisa que o pai fica mais feliz? Qual pai que não fica feliz, irmãos, em ver os seus filhos andando na verdade e amando uns aos outros? É uma coisa que deixa a gente muito feliz, não é? Eu fico muito triste quando eu vejo meus filhos brigando. Fico muito triste. E eu oro a Deus que essa fase de imaturidade deles passe, que Deus santifique eles e que eles possam, no futuro, viverem alegres, felizes e que tenham comunhão um com o outro, né? Porque isso é uma coisa muito importante, né? Muito importante. A gente fica feliz com isso. Quem sabe você hoje está aqui, na igreja, e eu estou falando isso, e você não tem filhos unidos. Talvez o seu lar esteja dividido, talvez seus filhos vivem a brigar, vivem a ter contenda uns com os outros. E eu queria dizer uma coisa muito importante para você, se essa for a situação da sua casa. Os meus filhos, os seus filhos, os filhos de Jó e os filhos de qualquer pessoa que já nasceu nesse mundo caído, eles não são naturalmente unidos. Se você lê a palavra de Deus, você vai perceber que o relacionamento entre irmãos nunca foi muito fácil, não. Veja só Caim e Abel. Veja Jacó e Esaú. Só para dar 2 exemplos. A Bíblia frequentemente está mostrando contenda, litígio e desunião entre os irmãos. Isso não é uma coisa que é extraordinária na palavra de Deus. É uma coisa muito comum. Aí vem a segunda coisa que eu quero dizer para vocês. Meus irmãos, Jó, ele não esperou que os seus irmãos, que os seus filhos, eles vivessem como irmãos unidos. Ele agiu ativamente. A união, a amizade entre os filhos é um trabalho árduo e contínuo dos pais. O que foi que Jó fez para que os seus filhos fossem unidos? Jó, irmãos, o segredo de Jó para a união dos seus filhos foi trazê-los para perto de Deus. Esse foi o principal meio pelo qual ele manteve a sua família unida, foi trazê-los perto de Deus. E ele fez 2 coisas especiais nesse sentido. A primeira delas está aí no versículo 5, no início do versículo 5. Foi a exortação. Leia comigo o versículo 5. Leia. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, o que é que Jó fazia? Chamava Jó a seus filhos e os santificava. O texto diz aqui, irmãos, que Jó santificava os seus filhos. Olha, aprenda uma coisa, ele tinha tempo para os seus filhos. Ele santificava os seus filhos, ele tomava a iniciativa, diz aqui o texto que ele chamava seus filhos para os santificados, ele tomava a iniciativa, ele não esperava ser acionado, ele não esperava uma oportunidade, ele chamava seus filhos, porque a Bíblia nos ensina, irmãos, que a gente não deve provocar os nossos filhos à ira, mas nós devemos ensiná-los e educá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Isso precisa ser enfatizado em nossos dias, irmãos. Porque sabe qual é a maior preocupação dos pais hoje em dia? É de dar uma boa educação aos filhos. Quando eu abro aqui pedido de oração e as pessoas têm filhos que são crianças, adolescentes, eles oram assim. Pastor, eu queria pedir pelos estudos dos meus filhos, que Deus abençoe os meus filhos, que eles possam passar no vestibular, que eles possam passar num concurso público, né? Olha, eu não tenho nada contra você querer dar bons estudos para os seus filhos. E se você puder, e você tiver condição, que você coloque o seu filho na melhor escola de Teresina, talvez na mais cara de Teresina, que eu nem sei qual é. Eu sei que tem muita escola cara aqui. Mas você tem que saber que a maior necessidade do seu filho,
A maior carência do seu filho não é uma boa formação acadêmica, não é conhecimento acadêmico. E também não é uma necessidade de ter um bom emprego que dá uma grande renda. A maior necessidade do seu filho é o conhecimento de Deus. Se o seu filho tiver muito conhecimento acadêmico e tiver um bom emprego, mas não tiver um relacionamento com o Senhor, o seu filho vai ser um desastre. A história dele vai ser marcada por um grande desastre. E é por isso que Jó, diz aqui o texto da palavra de Deus, ele chamava os seus filhos. E diz aqui o texto que ele chamava para santificá-los. Então, em primeiro lugar, Jó, ele exortava os seus filhos. Ele chamava seus filhos ao final dos banquetes e dizia assim: meu filho, vem aqui. Tudo bem, você já festejou, mas você já orou hoje? Você já fez seu culto doméstico hoje? Você já meditou no Senhor hoje? Ele santificava os seus filhos. Essa era a primeira coisa. A segunda coisa que ele fez está aí no versículo 5, na continuidade do versículo 5. Leia comigo, por favor. Leia. Levantava-se de madrugada e o quê? Oferecia holocausto segundo o número de todos eles. O texto diz aqui, irmãos, que Jó, ele preocupava-se com a salvação dos seus filhos. Por isso que ele oferecia holocausto segundo o número deles. Ou seja, 10 filhos, 10 holocaustos, não é? Então ele não descansava enquanto não oferecia sacrifícios em favor dos seus filhos. Por isso ele acordava de madrugada, porque um sacrifício, irmãos, não era da hora para outra não, demorava. E ele acordava de madrugada dentro desse propósito. Porque dizia aí, versículo 5, restante do versículo 5. Pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Qual era a preocupação de Jó? E ele acordar de madrugada para sacrificar para os seus filhos. Qual era a preocupação? A preocupação dele era a seguinte: meus filhos fizeram uma festa. E talvez algum deles tenha bebido demais. E talvez eles tenham se excedido. E aí, eles podem até não ter falado nada, mas dentro do coração deles, eles talvez tenham pecado contra Deus, blasfemado contra o Altíssimo, pecado contra o Senhor. Aí Jó, ele se levantava de madrugada, na hora que todo mundo estava dormindo, e ele sacrificava ao Senhor. Essa é uma lição que nós precisamos aprender, irmãos. Não basta você dar boa roupa para os seus filhos. Não basta você dar boa educação para os seus filhos. Você precisa dar aos seus filhos a educação do Evangelho e dar a eles também, irmãos, especialmente oração, intercessão. Você tem orado pelos seus filhos? Olhe, quando os seus filhos adoecem, você não fica preocupado? Você não fica angustiado quando os seus filhos adoecem? E o que dizer, irmãos, se os seus filhos, eles estão com a doença mais perigosa, a pior doença que existe, que é a doença da incredulidade. O que é que vai acontecer se eles morrerem incrédulos? Eles vão para o inferno. Isso não lhe incomoda, isso não lhe comove a alma, isso não lhe traz angústias. Será se você tem acordado de madrugada e chorado em favor do seu filho, como Jó fazia? Você precisa orar por seus filhos, orar diligentemente. Você precisa orar urgentemente. Você precisa orar continuamente. Porque era isso que Jó fazia, versículo 5. Diz aí o final do versículo 5. Assim o fazia Jó continuamente. Ele tinha esse propósito com Deus, porque ele tinha certeza que a coisa que seus filhos mais necessitavam não eram de bens materiais, a maior necessidade deles era do Senhor. Então, meus irmãos, essa é a primeira parte do texto. Essa primeira parte do texto é uma parte que ela serve como um alicerce para tudo o que será dito em seguida. Essa primeira parte do texto diz que Jó era um homem temente a Deus.
Mas a segunda parte do texto vai mostrar um outro personagem, Satanás. Satanás, ele é cínico, ele é malvado. E nós vamos ver aqui algumas coisas que aconteceram no céu relacionadas a Satanás, coisas que Jó não sabia, coisas que ninguém sabia, mas que nós sabemos por conta da revelação de Deus. Veja o versículo 6. Vamos ler o verso 6 juntos. Leiamos. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Esse versículo aqui, ele revela para mim e para você uma reunião, uma assembleia no céu. Diz aqui o texto que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Essa expressão, filhos de Deus, ela é uma expressão utilizada no Antigo Testamento para designar seres angelicais. É verdade que no Novo Testamento a expressão filhos de Deus é designada para crentes em geral. Eu e você somos filhos de Deus. Mas no Antigo Testamento, especialmente, essa expressão ela é utilizada para falar de anjos. Essa expressão ela é cunhada assim, filhos de Deus, porque eu e você, nós somos gerados a partir de um homem e de uma mulher. Nós somos filhos dos nossos pais. Eu sou filho da Israelita e do Uziel. Mas os anjos, eles são criados diretamente por Deus. Por isso essa expressão, filhos de Deus. E aqui o texto da palavra de Deus diz que esses anjos, eles compareceram num dia diante do Senhor. E o texto deixa transparecer que esse comparecimento, essa reunião era algo meio que rotineiro, porque o texto diz assim no versículo 6, perceba aí, num dia em que os filhos de Deus vinham apresentar-se. Aí se você for lá no capítulo 2, versículo 1, vai dizer essa mesma expressão. E o texto vai dizer também que Satanás vai comparecer lá. É basicamente a mesma cena, só que em outro tempo. Então, nós chegamos à conclusão de que essa reunião, essa assembleia entre Deus e os anjos era uma reunião regular, que acontecia de maneira periódica. E diz aqui o texto da palavra de Deus que Satanás, ele compareceu nessa reunião. Meu Deus do céu, irmãos, que cargas d'água Satanás está fazendo nessa reunião? A explicação disso, irmãos, é o seguinte: Satanás, ele é um anjo caído. Satanás, ele é um anjo caído, e embora ele seja inimigo de Deus, ele é criatura de Deus, e ele também não é autônomo. Só Deus é independente, só Deus é soberano, só Deus pode fazer o que ele mesmo quer, de acordo com o seu caráter e os seus atributos. Mas Satanás não é o autônomo. Satanás só faz aquilo que Deus permite que ele faça. Satanás é um pitbull, mas é um pitbull de coleira. Ele só pode ir até o lugar em que Deus permite. E aí, Satanás, ele compareceu com os outros anjos para prestar relatórios a Deus. É isso que deixa transparecer no versículo 7, quando Deus faz uma pergunta para Satanás. Que pergunta é essa? Leia comigo, por favor. Leia. Então perguntou o Senhor a Satanás. Qual é a pergunta? De onde vens? Ou seja, Deus quer um relatório. Deus quer um relatório de onde foi que Satanás andou. Ok? Isso é um relatório. E o que foi que Satanás respondeu, irmãos? Veja só, verso 7. Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Você sabe então aquilo que Satanás faz, né? O que é que Satanás está fazendo hoje, irmãos? O que é que Satanás está fazendo agora? Satanás está turistando por aí, certo? Ele está passeando aí. Ele está andando por aí. E ele está fazendo isso, irmãos, de alguma maneira vasculhando a vida das pessoas, armando armadilhas para os pés de muitas pessoas, instigando outros ao pecado. E se você não sabe, Satanás não tira férias, ele trabalha 24 horas, e ele é como um leão
que rugem em nosso derredor, querendo pegar alguém para devorar. Você tem que ter muito cuidado. Satanás, ele está amarrado. Mas se você brincar, você pode ser pego por ele. Então você não pode vacilar. E aí Deus ele vai fazer outra pergunta para Satanás no versículo 8. Leia comigo, verso 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás. Qual é a pergunta, irmãos? Observaste o meu servo Jó? Isso é uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que não exige resposta, porque é uma resposta óbvia, né? E aí diz o seguinte, versículo 8, diz aí, a explicação. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aqui Deus está fazendo a pergunta para Satanás. Satanás, nas suas andanças por aí, você viu o meu servo Jó? E a razão dessa pergunta é que Jó, ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aquilo que o autor inspirado deu de informações para nós no versículo 1, agora está sendo confirmado por nós, pelo Senhor, aqui no versículo 8, dizendo que Jó, ele não era apenas um homem mais rico do Oriente, mas também ele era um homem mais crente de todos. Ele era um homem mais piedoso de todos. E aqui Deus ele está, digamos assim, apontando para Jó como um pai orgulhoso. Tem uns pais que ficam orgulhosos quando tem um filho, o filho é muito bom, o filho é um filho brilhante e tudo mais. Aí tem alguns pais que enchem a boca para falar do filho, não é? Aqui Deus está fazendo a mesma coisa, né? Deus está dizendo, você viu o meu servo Jó? Ele é assim, assim, assim. Olha a resposta de Satanás no versículo 9. Olha a malícia de Satanás, olha a malignidade de Satanás. Veja o versículo 9, leia. Então respondeu Satanás. Você sabe que o nome Satanás significa acusador, né? Então, respondeu o acusador. O que foi que o acusador respondeu ao Senhor? Leia. Porventura Jó, debalde. O que é esse debalde aí, irmãos? É um advérbio. Debalde é inutilmente. Jó, inutilmente, diz aí o texto, teme a Deus, é de graça que ele teme a Deus. Olha o que Satanás está dizendo assim, ele disse assim para Deus, sim, Senhor, nas minhas andanças eu vi a Jó, mas tem uma coisa, eu não acho que ele lhe teme assim não. Eu acho que ele não lhe teme espontaneamente, eu acho que ele não lhe serve de modo sincero, eu acho que ele tem algum interesse nisso tudo. E a alegação disso está baseada aí no versículo 10. Veja o versículo 10. Leia. Acaso não o cercaste com sebe? O que é sebe, irmãos? Sebe é aqueles muros de plantas. Se você um dia for lá na minha casa, lá no jardim lá de casa, a minha esposa fez uma paredezinha lá de flores que servem como se fosse um muro, né? Só que são plantas, mas serve como se fosse um muro, não é? Aí Deus está dizendo, olha, você fez um jardim bonito para ele, você cercou, diz aqui o texto, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Sabe o que é que Satanás está dizendo? Irmão, Satanás está dizendo o seguinte, a minha impressão de Jó é que Jó é um hipócrita, Jó é um ganancioso, Jó ele não te serve por aquilo que tu és, ele serve a ti por interesse. A tese de Satanás, aqui nós vamos ver várias teses de Satanás. Satanás tem 3 teses. E a primeira tese de Satanás, sabe qual é? Que alguém só serve a Deus por causa de dinheiro. A tese de Satanás é, alguém só serve a Deus por interesse material. Quando Deus ele não dá bênçãos materiais para alguém, esse alguém não serve ao Senhor. Isso era uma acusação muito séria, irmãos. Vou dar um exemplo aqui para você. Imagine no seu casamento, você casar com uma pessoa que depois de um tempo você descobre que ela casou com você não por amor, mas por interesse. Como foi que você descobriu isso?
O dia que você ficou pobre, essa pessoa se voltou para você e disse: eu não quero mais você, vamos embora, vamos me divorciar. Como é que você ia se sentir? Você ia se sentir assim muito mal. É justamente isso aqui, meus irmãos, que Satanás está dizendo para Deus. Tanto é que ele faz uma sugestão aí no versículo 11. Veja só a sugestão. Olha a sugestão maligna. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua... Sabe o que é que Deus está dizendo? Satanás está dizendo, perdão. Satanás está dizendo o seguinte: cause prejuízo para Jó. Faça com que ele perca tudo aquilo que ele tem. E aí você vai comprovar que aquilo que eu estou dizendo é verdade. Satanás, ele vai cuspir na sua cara. Ele vai escarrar na sua cara. Ele vai negar você. Ele vai apostatar você. E sabe, irmãos, eu creio que Satanás, ele disse isso não de forma totalmente sem fundamento. Porque Satanás, ele andava na terra e ele encontrava muita gente que, quando foi rico, servia a Deus. É muito fácil servir a Deus quando você tem muito dinheiro, quando você tem saúde, quando você tem uma boa família. Difícil mesmo é servir a Deus quando você não tem dinheiro, quando você não tem saúde, quando você não tem uma boa família. Né? E aí Satanás chegou e disse justamente isso. E aí, meus irmãos, Deus, ele vai responder a Satanás no versículo 12. Deus podia dizer assim para Satanás: eu não preciso dar satisfação para você, Satanás. Quem é você? Mas Deus fez isso. Em vez disso, versículo 12, ele diz o seguinte, veja só, versículo 12, leia comigo. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda as mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Olha aqui, meus irmãos, olha aqui o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que, sem pedir, Satanás não pediu a Deus, tá? Ele, sem pedir a Deus, Deus deu a Satanás a autoridade para que Satanás ele viesse a tentar a Jó. Porque Satanás, ele não tem autonomia, irmão. Satanás, ele só pode fazer aquilo que Deus permite que ele faça. E aí Deus chega para Satanás e diz assim: você pode ir até aqui. Você pode tocar em tudo que ele possui. Você pode tocar nos bens dele. Você pode tocar na família dele. Você pode tocar em tudo que ele tem, você só não pode tocar nele. E o restante do capítulo, irmãos, vai nos mostrar que Jó, ele vai perder tudo. Ele vai perder os seus bens, ele vai perder os seus 10 filhos de uma maneira trágica. E a grande pergunta que fica, meus irmãos, para nós é a seguinte: por que que Deus permitiu que Satanás fizesse todas essas coisas com Jó? Por quê? Do ponto de vista de Deus, irmãos, esse era um assunto muito sério, pois envolvia a glória de Deus. Jó, ele não entende isso, porque Jó não está sabendo de tudo aquilo que se passa no céu. A visão dele é apenas terrena. Mas o que estava em jogo aqui, irmãos, era a glória de Deus. Porque Satanás, ele não estava apenas acusando a Jó de interesse, mas ele também estava acusando ao Senhor de ser um subornador. Então, Deus era um subornador e Jó era um subordinado. Era como se Jó dissesse assim: olha, qualquer um iria te servir se você desse bênçãos materiais como você dá para Jó. Então, a glória de Deus estava envolvida. Então, do ponto de vista de Deus, Deus permitiu isso por causa da sua glória. E a segunda razão, e essa já é uma razão mais pessoal de Jó, Deus permitiu que Jó passasse por todos aqueles sofrimentos na mão de Satanás, porque Deus sabia do amor de Jó. Sabe, irmãos, Deus sabia disso. Deus sabia. E você vai continuar esse capítulo.
E você vai perceber que a Bíblia vai dizer que Jó ele vai se prostrar diante de Deus, mas ele vai se prostrar diante de Deus não para blasfemar contra o Senhor, não contra murmurar, mas para adorar a Deus. Ele vai dizer assim: não saí do ventre e não voltarei. Ele diz mais, o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Você viu? Uma gota, não houve uma gota de maledicência, não houve uma gota de murmuração. Então Jó, ele vai triunfar contra a primeira tese de Satanás. A tese que alguém só serve a Deus por causa dos bens que Deus lhe concede. Louvado seja Deus por isso. A segunda razão pela qual Deus permitiu que Jó passasse por essa tribulação toda é que, embora Jó ele fosse íntegro e temente a Deus, ele ainda não era tudo aquilo que Deus queria que ele fosse. Você vai ler ao longo do livro de Jó, que Jó tem uma hora que ele dá umas escorregadas. Jó ele vai questionar a Deus por mais de uma dezena de vezes. Ele vai perguntar a Deus: por que, Senhor? Por que eu estou passando por esse sofrimento? Ele invoca a Deus para que Deus venha e possa defender a sua causa. Ele pede a morte. Irmãos, ele amaldiçoa o dia natalício dele. Então tem umas horas, irmãos, que ele comete alguns erros. E sabe, irmãos, Tiago, meu irmão do Senhor Jesus Cristo, diz que nós temos que estar felizes ao passarmos por várias provações, sabendo que a provação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa para que nós sejamos perfeitos, íntegros e nada deficientes. Quando Deus permite que você passe por problemas na vida, não é para lhe destruir, é para lhe fortalecer. Não é para que você possa morrer, mas é para que você possa ficar mais forte. E é por isso que no final do livro de Jó, diz o texto da palavra de Deus, que Jó, ele se volta ao Senhor e diz assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então entenda uma coisa muito importante. Se você é um crente verdadeiro, o Deus soberano, Ele não permitirá que você passe por sofrimentos em vão. Deus tem sempre um bom propósito. Para cada lágrima que rolar no seu rosto, para cada lágrima que escoar na sua face, Deus tem um plano, Deus tem um projeto e tem uma consolação também para você. E ainda que Satanás lhe acuse, ainda que Satanás insinue coisas ruins contra você, Deus vai te guardar e vai lhe conduzir em triunfo para a sua glória. Eu quero terminar minhas palavras, irmãos, nessa noite, dizendo o seguinte, que a teologia da libertação e da prosperidade são grandes heresias. E que você não deve dar ouvidos a esse tipo de doutrina falsa. Se hoje à noite você tivesse aqui na igreja um pregador da teologia da prosperidade, ele chegaria para você e finalizaria esse sermão dizendo assim: você é como Jó? Você é como Jó? E eu queria dizer uma coisa: você não precisa ser como Jó. Porque se você for comparar a sua vida com a vida de Jó, você vai perceber que eu e vocês, nós estamos muito distantes de Jó. Às vezes a gente já murmura rápido demais, não é, meus irmãos? A gente não passa nem por um quarto de sofrimento que Jó passou. E às vezes a gente se exaspera rápido demais, a gente fica desesperado demais. Mas você não precisa ser como Jó. Sabe o que é que você precisa? Você precisa ter apenas Jesus. Se você tiver Jesus, isso é o suficiente. Inclusive porque o Antigo Testamento, ele conta a história de homens íntegros e retos como Jó, como uma preparação para a chegada de Jesus. De alguma maneira, aquilo que a gente vê na Antiga Aliança é uma preparação, é uma sombra, é um tipo daquilo que nós vamos ver na Nova Aliança com o Senhor Jesus Cristo. E nós podemos ver várias semelhanças, mas diferenças também entre Jó e o Senhor Jesus Cristo.
Em primeiro lugar, diz aqui o texto da palavra de Deus, no versículo 1, que Jó, ele era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Cristo também, ele é íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Mas existe uma grande diferença entre ambos. Jó, ele era relativamente íntegro e reto. O Senhor Jesus Cristo, ele é absolutamente justo. O Senhor Jesus Cristo nunca pecou. E como eu disse, se você continuar a ler o livro de Jó, você vai perceber que Jó, ele vai dizer coisas que não deveria dizer, ele vai fazer coisas que ele não deveria fazer. Mas o Senhor Jesus Cristo nunca pecou, nunca pecou. Lá no jardim do Getsêmani, quando o Senhor Jesus Cristo passou pelo ápice do seu sofrimento, ele chegou para Deus e, diferentemente de Jó, ele disse assim ao Senhor: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então ele se submeteu à vontade do Senhor. A segunda semelhança é que, a exemplo de Jó, que sofreu de forma, abre aspas, imerecida, porque Jó não sofreu por nenhum dos seus pecados necessariamente, o Senhor Jesus Cristo, ele sofre também de forma imerecida. Mas a natureza dos sofrimentos do Senhor Jesus Cristo são diferentes dos sofrimentos de Jó. Por exemplo, Jó, ele sofreu passivamente. Jó, ele não escolheu sofrer, ele nem sabia por que estava sofrendo, ele simplesmente sofreu. Satanás foi até ele e fez com que ele passasse por todas aquelas dificuldades. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele sofreu espontaneamente. O Senhor Jesus Cristo, ele disse assim: ninguém tira a minha vida de mim, eu espontaneamente a dou. O Senhor Jesus Cristo, ele veio aqui na terra, já ciente do seu sofrimento. Ele caminhou de uma maneira muito consciente para o Calvário, sabendo que lá na cruz do Calvário ele iria sofrer e morrer pelo meu e o seu lugar. E Jó, ele terminou a sua vida sem nada. O Senhor Jesus Cristo também. O Senhor Jesus Cristo, a sua própria roupa foi tirada. Mesmo ele sendo rico, ele se fez pobre por amor de vós. E ele fez isso para que, pela sua pobreza, vocês se tornassem ricos. É isso que o apóstolo Paulo diz. E a minha oração, irmãos, é que nós possamos todos crermos no Senhor Jesus Cristo. Jó, ele é apenas um vislumbre. Ele é apenas uma preparação para aquilo que Cristo irá fazer. Que a nossa fé, a nossa esperança esteja baseada nele, para a glória dele. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós louvamos o teu nome e agradecemos a ti porque o Senhor Jesus Cristo, ele que é maior do que Moisés, maior do que Abraão, maior do que o próprio Jó, ele veio na cruz para sofrer em nosso lugar, morrer pelos nossos pecados. E eu peço a ti, em nome de Jesus, que o Senhor nos fortaleça a fé, para que diante, ó Deus, das dificuldades que passemos na nossa vida, nós venhamos a continuarmos firmes na nossa profissão de fé. Nós não servimos ao Senhor por interesses, nem por constrangimento. Nós servimos ao Senhor porque o amamos, porque Ele morreu na cruz por nós, e porque Ele morreu na cruz por nós, nós vamos viver para a glória dEle. E é assim que nós te oramos com gratidão. Amém, Senhor. Amém.